que bom estar de volta com você no Classe de Professores. Sempre é um privilégio a cada trimestre estarmos juntos para estudarmos a rica e poderosa Palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estaremos estudando um dos mais importantes livros da Bíblia. Aliás, nos últimos 2 trimestres deste ano de 2017, a Igreja Adventista em nível mundial resolveu estudar 2 livros essenciais na história e na doutrina do cristianismo. Nós estamos estudando nesse trimestre Gálatas e iremos estudar no próximo trimestre, o último deste ano, o livro de Romanos. Certamente para nos relembrar alguma coisa sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Então, nós vamos começar o estudo desse trimestre de uma forma interessante. O autor nos levou a esta primeira lição, a lição de número 1, com o título Paulo, o Apóstolo dos Gentios. Vamos conhecer, ou vamos relembrar, alguns fatos da vida do apóstolo Paulo. Seria um estudo sobre o autor de Gálatas, o apóstolo Paulo, e quem era Paulo, não é? Eu procurei dividir o nosso tema desta semana de uma forma didática com itens que você já conhece. Em primeiro lugar, quem era Paulo? Número 1, Paulo era um perseguidor sincero, com uma formação boa, judaica, profunda. Ele era um defensor ardoroso e sincero das doutrinas e dos costumes judaicos. Ele sinceramente achava que estava no caminho certo, como muita gente acha que está no caminho certo, em termos de religião. E por isso ele começa uma cruzada contra os cristãos. Lá no capítulo 6, por exemplo, nós nos deparamos com Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, foi Saulo, perseguindo e matando os cristãos, dos quais um dos principais foi Estevão, aquele grande orador. Aquele que, na verdade, em conhecimento, em talento, muito provavelmente competia com o próprio Saulo. Era um homem, de fato, preparado, Estevão. Mas ele foi morto, e foi morto por causa da sua defesa do Evangelho e de Jesus Cristo. E aquilo ficou na cabeça de Saulo de Tarso. Segunda palavra, ou segunda expressão que eu encontro para Saulo, ou para Paulo depois, ele passa de um perseguidor sincero para um convertido ousado. Ele agora é um convertido ousado. Ele queria destruir a fé cristã, a igreja cristã. O texto de Atos, capítulo 8, verso 3, que está na nossa lição dessa semana, diz que ele assolava, ou seja, ele era o terror da igreja naquele momento. Era o homem que queria certamente acabar com aquele punhado de cristãos que estava se formando no mundo de então. E então, nós todos conhecemos a história do livro de Atos, quando Saulo encontra-se com Jesus na estrada de Damasco. E ele literalmente cai por terra e Jesus fala com ele. E é interessante que ele percebe que ele não estava apenas perseguindo um punhado de gente, um grupinho de cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus. Quando ele, apavorado, ali caído, ele diz, quem é Senhor? Ele ouve a voz. E então a Bíblia diz que, quem é Senhor? E Jesus diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Percebam, quando nós falamos da igreja, nós também estamos falando de Jesus. A igreja é uma extensão de Jesus. Jesus podia dizer assim a Saulo, olha Saulo, você está perseguindo a minha igreja, você está matando os meus filhos. Não, Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento Jesus estava no céu. Ele estava, na verdade, perseguindo os seus filhos, a sua igreja, o seu povo. Aqueles que mexem com o povo de Deus estão mexendo com o próprio Deus. Então, o texto diz que daquele indivíduo que era um perseguidor,
ele passa a ser um convertido, mas mais do que isto, ousado, porque ele começa agora a entrar em cidades, em vilas, e ele começa a pregar o evangelho, depois de ficar algum tempo ali em oração, jejum, meditação, depois de ser introduzido pelos irmãos, porque alguns estavam com medo de que ele iria destruir o cristianismo, de dentro para fora agora, mas ele finalmente se torna o grande apóstolo que nós todos conhecemos. E aí ele se torna o terceiro ponto, temos o terceiro ponto de Saulo, de perseguidor, de convertido, agora de plantador de igrejas. E aí falta-me tempo para falar de tudo. Com certeza você já estudou vários textos da Bíblia, especialmente do livro de Atos, quando ele sai para pregar o evangelho e começa a fundar igrejas no mundo gentílico, no mundo não judeu. E o cristianismo deve, de fato, a sua expansão ao apóstolo, agora convertido apóstolo Paulo, né? Na lição nós temos alguma coisa lá em Atos 11, 25 a 30, quando ele trabalhou em Antioquia com Barnabé, e enfim, ele trabalhou em vários lugares, plantando igrejas. Ele foi o que podemos chamar de um exímio plantador de igrejas naquela época. E, finalmente, para chegarmos então no ponto, digamos assim, básico da lição da semana, nós podemos ver também que, além de ser um perseguidor, além de ser um convertido, além de ser um plantador de igrejas, em último lugar eu elenquei Paulo como um escritor intencional, um defensor do evangelho. Por que dizemos isso? Sabe, irmãos, no início do cristianismo, nem tudo nós podemos dizer que foram rosas. Muitas discussões, altas discussões teológicas, doutrinárias, comportamentais, éticas, aconteceram nos primórdios do cristianismo. E para se resolver isso, Deus levantou homens que pudessem discutir com categoria, orientados pelo Espírito Santo, e chegar num consenso. No início do cristianismo, por exemplo, houve divergência sobre o conceito de missão entre os gentios. Então, a discussão era, será que o indivíduo que não é judeu tem que se circuncidar? Tem que passar pelas leis cerimoniais para receber a salvação? Eles podem se unir à igreja e não ser, por exemplo, circuncidados? Essa era uma discussão. Alguns diziam que sim, outros diziam que não. E então, nesta história, nesse contexto, entra Paulo, Pedro, e nós vamos ver no decorrer desse trimestre algumas discussões que aconteceram entre eles, mas Paulo foi um defensor da pureza do Evangelho, e ele escreveu seus livros, e eu diria que especialmente Gálatas e Romanos, para defender essa posição da salvação pela fé, salvação pela graça de Deus por meio da fé. E ele defende isto, e ele abre as portas da igreja para os gentios, para que entrassem na igreja. E ele defende a ideia de que circuncisão e determinados preceitos que eles achavam que era para a salvação, ele dizia, isto não existe mais, isto não vale mais. Ele estava agora trabalhando na pureza do Evangelho. Mas nós vamos estudar isso no decorrer desse trimestre. Falando agora especificamente de Gálatas, o que acontece na igreja da Galácia? Havia 3 grupos ali que estavam numa séria discussão. O primeiro grupo eram os próprios crentes gálatas, que haviam se libertado dos seus deuses pagãos e haviam entregado a sua vida a Cristo e agora estavam na igreja. Eles eram amigos de Paulo, eles eram amados por Paulo e eles amavam Paulo. Mas há um segundo grupo que entra depois que Paulo prega o evangelho para ele e eles aceitam. Nós temos um segundo grupo, o grupo agora dos judaizantes, daqueles que estavam dizendo para eles, irmãos, vocês são gentios, agora vocês são cristãos, mas não estão completos, vocês precisam se circuncidar, porque a circuncisão é uma marca, é a aliança, vocês precisam da circuncisão para a salvação. Então esse grupo começou a trazer sobre eles sérios problemas, e alguns começaram a duvidar do evangelho originalmente pregado por Paulo. Esse é o segundo grupo. E há um terceiro grupo que entra nessa discussão no livro de Gálatas, especialmente no capítulo 2. Que grupo é este? É o grupo dos apóstolos. Pedro, por exemplo, Tiago,
e outros mais. Era gente que, embora não estivesse ali com eles, tinha às vezes um comportamento, como Pedro teve num determinado momento, um comportamento dúbio. Ora ficava do lado da fé, ora ficava do lado da circuncisão. Ora ficava do lado de Paulo, ora transigia, e para agradar os demais ele passava a defender alguns pontos de vista daqueles judaizantes. Então, esse grupo dos apóstolos era muito importante, porque se eles se dividissem, se eles brigassem, a igreja cristã que estava nascendo, que era um embrião ainda, poderia se esfacelar e nós não chegaríamos onde chegamos hoje. Então Paulo vai lidar com tudo isto, vai tentar animar a fé e restaurar a fé daqueles irmãos, restaurar a verdade do evangelho naquela região, e ao mesmo tempo Paulo vai, no livro de Gálatas, levar aqueles apóstolos, que eram os esteios, as colunas da igreja, no dizer dele, a se reposicionarem e se colocarem de forma correta no evangelho, pela fé no evangelho, na salvação em Jesus Cristo, e nenhum outro evangelho que fosse anátema no sentido deles. Então, é algo para a gente estudar. Eu dei apenas uma palhinha aqui, e nesse trimestre inteiro, essa lição vai exigir de nós duas coisas: muito estudo e muita oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e nós vamos, com certeza, ter um trimestre muito abençoado, e Deus tem grandes coisas para você e para a sua unidade. Para terminar, se sobrar um tempinho, faça uma pergunta à sua unidade. O que Barnabé fez por Saulo? Como ligar isto com a importância do discipulado hoje? O texto para você ler, você vai ler depois, é Atos 9, 26 e 27. A Bíblia diz que Saulo depois tornou-se Paulo, mas quando ele se converte, muitos da igreja o rejeitaram, com medo de que ele estava ali para matá-los, para persegui-los. Então, Barnabé introduz Saulo dentro do cristianismo, apresenta para os irmãos, para os líderes locais, e quebra o preconceito deles. Barnabé foi um discipulador. Qual a importância de pessoas como Barnabé na igreja hoje? Discuta um pouquinho com a sua classe. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá.